608, aqui é a história 608, ou a carta, como chama algumas vezes, até pior do que Sodoma e Gomorra. Nós temos irmã aqui que fala, obrigado por mais um dia, nossa irmã Erim. Obrigado por nossa salvação. Há 1 milhão de coisas incríveis sobre você, tantas que simplesmente não conseguimos entender. É lindo o nosso Deus, né? Cheio de mistérios. Você é tão elaborado e detalhado, mesmo no meio de caos e do desastre, você trabalha todas as coisas juntas para o bem de todos os que te amam. Ela fala que mesmo que eu lute com perguntas em alguns dias, entendo que o que eu peço a você requer uma reflexão cuidadosa, que a irmã fala muito claro que a gente faz de vez em quando, a gente ora, faz muita pergunta, mas a resposta não vem imediatamente, né? É verdade. A nossa irmã, então, aqui faz uma oração para o Senhor, que é realmente muito, muito linda. Eu vou ler aqui. Ela fala, Pai, bendito é você por ter nos criado. Já alegrou, já agradeceu ao seu Deus pela sua vida? Você nem existia antes. Ela fala mais, bem-aventurado é você por ter enviado o teu filho para nos redimir. Bem-aventurado é você pela tua boa vontade amorosa. Bem-aventurado é você pela tua paciência quando as pessoas profanam o teu nome e dizem coisas horríveis sobre você. Ela continua, bem-aventurado é você que nos ama e permanece fiel aos seus planos e promessas para nós, quando ignoramos a magnitude das obras maravilhosas de tuas mãos. Ela continua aqui glorificando o Senhor. Bem-aventurado é você por ser o nosso Pai amoroso. Bem-aventurado é você por guardar não apenas os tempos e as estações, mas também os cabelos de nossa cabeça. É bonito, né? Bem-aventurado é você, pois não tem a palavra impossível nos teus lábios. Bem-aventurado é você, a irmã termina aqui, que não te alegra nas calamidades, mas cria um caminho pacífico para nós. O Senhor gostou dessa oração, vocês vão ver mais tarde esse louvor até. Ela fala aqui, quem são meus filhos de nossa casa para merecer tanto amor e consideração de ti diariamente? Realmente, já falou isso para o Senhor? Quem sou eu? E minha família? Ela fala, você nos abençoa através de nossas provações e nos carrega através de lutas, turbulências. Obrigado, Senhor. Aqui está, gente. Ó. Gratitude é só o que o Senhor quer, uma gratitude muito pouca, né? Simplesmente um obrigado, porque ele vê o coração. Ela fala, eu não gosto das redes sociais, e o que antes era um ótimo lugar para ficar em contato com a família, velhos amigos e entes queridos, perdidos, se tornou um playground do diabo. É verdade, né? As redes sociais podem ser usadas para pregar a palavra do Senhor, mas a grande maioria é só para isso. Aliás, um playground, a tradução não foi traduzida aqui, seria um parque. Se torna, eu vou colocar aqui, um parque do diabo, e é mesmo, né? Ele que criou a internet, o diabo, né? Para entrar em todas as casas, tudo. A legalidade dele já foi falado aqui várias e várias vezes, foi ele que criou isso. Adora, né? O telefone, adora, é onde ele viaja, onde ele anda, já foi falado aqui várias vezes, né? Porque ele não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, então ele usa essas redes, essas coisas para entrar nas casas, e ir de lugar em lugar, né? A legalidade que ele tem, já foi falado pelo Senhor aqui várias vezes. E essa internet, quando a igreja foi embora, que ficar só ele aqui por um tempo, acredito, de 3 anos, que vai controlar cada pessoa que anda nessa terra. Eles vão saber exatamente em que buraco você está nessa terra e vão lá para te matar, talvez, o cristão que ficar aqui. É muito, muito sério isso. Nós vamos saber desses detalhes. Eu já tive um sonho dessa forma, eu pessoalmente estava nesse lugar e 2 daqueles
como é que fala aí no Brasil? Droid, né? Virou assim, apontou para mim. Estava em cima da casa, assim, apontou para mim, estava voando assim, apontou para mim. Iam me matar, eu levantei a mão, falei, em nome de Jesus, sai daqui. Aí eles fecharam o negócio e foram embora. Sonho meu. Os cristãos que ficarem aqui, depois que a igreja foi embora, vão ter que lidar com isso. Muitos vão perder a vida, se não todos, né? Ela fala aqui, embora eu tenha uma conta no Facebook, uma conta no Twitter, eu não gosto, não faço nada nelas, isso aqui é a experiência pessoal que ela teve. Eu só leio mensagens ocasionalmente, oro em particular, eu sinto que as redes sociais podem fazer muito para nos fazer sentir mal sobre nós mesmos, né? Isso é verdade, né? Pode ser uma coisa boa, mas pode ser uma coisa ruim, tem que ficar de olho. Ela teve uma experiência ruim, né? Mas pode ser boa também. Mas é complicado, porque o maligno está em cima mesmo. Teve uma coisa, eu peguei aqui um dos sonhos dela, com o telefone dela, o senhor falou para ela, joga essa ferramenta de angústia fora para a nossa irmã. Jack falou, joga fora. Ferramenta de angústia. Continuando aqui, ela teve esse sonho dessas duas pessoas no sonho passado, ela perguntou se foi Enoque ou Elias. Então aqui diz o Senhor para os novos, então, Erim sobre isso aqui para os novos, é quando o Senhor começa a ter interação com a nossa irmã, quando ela começa a orar. Assim diz o Senhor, eu estou aqui, eu estou contigo, obrigado por suas bênçãos e louvores, isso faz alegrar o meu coração. Agora, o seu sonho, quer dizer, aqui está, os louvores e orações que nossos irmãos fazem, a gente ora para o Senhor, ele adora isso, olha só. A gente alegra o coração dele. O Senhor continua, o sonho tinha duas nações representadas, um era Israel e a outra nova nação era como Israel, um novo Israel, ele vai falar dos Estados Unidos e Israel, ele vai falar que um é o leste, o outro é o oeste, um estava esperando o Messias e o outro está criando uma nova versão do Messias. E ele vai falar dos Estados Unidos e Israel. Ele vai falar mais sobre isso. O Senhor continua? Agora entenda que Deus formou a terra e tudo o que nela está, o que está nela, ao redor dela, acima e abaixo dela. Uma nação guardou Deus, mas rejeitou o Salvador que foi enviado. E ele fala, eu. Israel, né? Até hoje, as palavras dos profetas são removidas para esconder a verdade do povo. Seções inteiras são removidas, assim como as minhas palavras foram separadas e veladas, o mesmo aconteceu com o monte do templo. O muro, você sabe qual é o muro, aquele em Israel, né? Representa o que está entre a verdade e a falsidade. Veja, o Senhor diz, quando Deus tem declarado que algo é dele e deve ser mantido santo e não entregue a outro, essa declaração deve ser seguida. E eu quero mostrar outra coisa que ele falou aqui, outro sonho que o senhor falou, né? Quando ele fala uma coisa e os estudiosos que vão para confirmar isso, aquilo, outro, você literalmente para até o fluxo do Espírito Santo. Eu não tenho exatamente aqui, mas eu guardei para chegar a hora eu vou falar para vocês, né? Nós realmente estamos numa época, né? Ou já tem começado há muito tempo, que o que o senhor fala, todo mundo começa a estudar, começa a verificar, e será que é verdade? Não é? Não vou fazer. Você abre a Bíblia e vê lá ele falando assim, diz o Senhor, e carrega muito pouco peso no coração de alguns. E aqui ele fala claramente, né? Quando eu falo para você manter uma coisa santa, não entregue a outro, mantenha santa. O Senhor fala, eu tenho ciúmes do meu povo. A divisão de corações para servir a outros deuses me irrita. Quantas vezes foi dito que, embora Israel seja infiel a mim, eu ainda os redimiria? Mesmo que eu fui rejeitado e perseguido, eu ainda tinha um grande plano de redenção. Esse é o amor dele, irmãos. Eu tenho ainda um vídeo para falar do amor dele. É inacreditável. É inacreditável. É muito, muito mais do que a gente pensa que ele é.
o que o mundo tem ensinado para nós. O amor dele é profundo, amado, é infinito. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, ele está mostrando devagarzinho. Continuando aqui, eu ainda tinha um grande plano de redenção, depois que ele foi rejeitado e perseguido. Ele criou o ser humano, não vai ficar assim, não. Ele quer o que ele criou. Continuando, o Senhor fala, no entanto, eles não reconheceram a mim e minhas obras, até que eu tome meu assento lá no meu templo. Antes disso, minhas testemunhas testemunharão dia e noite sobre as suas muitas indiscrições, sobre muitas coisas. Quem dará um argumento contrário? Então, quando a revelação da verdade vier, o céu se rasga em dois e o muro cai no chão. Você vai ser, as testemunhas estão vindo, as testemunhas, né? As duas dele. Isso vai acontecer com você também, quando você andar nessa terra, você vai ser representante do Senhor. Agora, o Senhor continua, você está se referindo à terra do Novo Mundo, ele vai falar agora dos Estados Unidos. Esta foi uma terra que foi criada para os perseguidos por sua fé. Foi exatamente isso como os Estados Unidos começou, o pessoal fugiu da Inglaterra, de outros lugares, por perseguição religiosa e vieram para os Estados Unidos. É muito, muito conhecida essa história dos Estados Unidos para os americanos. Eles foram expulsos de seus lugares de líderes punitivos. A terra consistia de povos dispersos e viajantes de tribos. No entanto, muitas de sua história têm sido removidas. Esta terra sempre tem sido minha. Os Estados Unidos foi e sempre tem sido do Senhor. Continuando, ele fala, o meu remanescente está nessas terras. O Senhor continua, estes foram dedicados a Deus como uma nação sob Deus. A nova terra foi uma terra abençoada, isso é, até que as más práticas viessem. Se você olhar para o mapa e os nomes de todas as cidades, de vilas, de montanhas, de rios e vales, todos verão que serão baseados em nomes santos de Deus ou aqueles que são como Israel. Como poderia ser isso, a menos que Deus tenha chamado eles para fazerem isso? Tá? O Senhor, ele já tem falado antigamente, algumas cartas anteriormente, que a terra dos Estados Unidos era dele, do pai. Né? É por isso que se tornou uma nação tão grande, né? Ele fala mais aqui sobre isso. Se Deus não tivesse feito dessa parte disso, cada um desses nomes teriam sido chamados de acordo com o descobridor. Quer dizer, as pessoas vêm e descobrem o rio acaba sendo o nome da pessoa que descobriu. Entretanto, é outros nomes que o Senhor tem colocado, ele mesmo. Ao longo dos anos, o homem tornou-se mais malvado, corrupto e ganancioso. Aqui está quando o problema começa a acontecer. Continuando, o Senhor fala, o homem se afastou de Deus, Deus então enviou calamidades sobre as terras para humilhar o povo. A cada vez o povo voltava e se arrependia de sua maldade, eu então os perdoei. Nenhuma nação além da nação de Israel tem sido abençoado quanto a esta nação. Aqui está o próprio Deus falando então das nações na terra, que nenhuma nação foi igual aos Estados Unidos, com exceção da própria Israel. Deus continua, o nosso Senhor. Deus a prosperou e expandiu o seu poder e riqueza. Ela se tornou a inveja das nações. Continuando, quanto à nação de Israel, o seu povo foi trazido de volta da beira da aniquilação. Quanto aos Estados Unidos, o inimigo agora tinha um novo alvo favorito. Ele sabia que o seu mal contra Israel, que é um tipo de novo Judá, e os Estados Unidos, que é um tipo de novo Israel, seria como um ataque contra o próprio Deus. Aqui está quando o inimigo percebeu que os Estados Unidos e Israel eram terras do Senhor, que Deus, o novo Judá e o novo Israel, se tornou então um alvo para o inimigo. A nossa irmã pergunta, por que isso foi permitido? Ele fala, isto foi o resultado do pecado. O Senhor continua, no entanto, os eventos começaram muito antes. Lembre-se de que o mal começa a sua ascensão a partir de uma proposta ou ideia.
é o mesmo que a analogia de uma gravidez. Começa pequena e depois cresce. Ele é formado e desenvolvido e finalmente nasce. Da mesma analogia, o inimigo usa o homem por procuração contra Deus e tudo que é santo. O inimigo usa o homem para tentar nosso Deus, para provocar o nosso Deus. O Senhor continua: Deus é soberano e está sobre todas as coisas desde o princípio. Deus conhece os tempos e as estações de tudo debaixo do céu. Estou apenas falando do declínio em rápida sucessão e de onde ele se originou. Isto não aconteceu no nascimento registrado, mas sim nos eventos que levaram a eles. Ou seja, o Senhor criou essa nação, ela era limpa, ela enviou missionários a todo mundo, né? Enviou missionários a todo mundo, etc, etc. O mal foi entrando, foi crescendo, mas não estava aqui no início, é isso que o Senhor está falando. Veio depois. O Senhor continua: Deus envia calamidades naturais e permite quedas causadas pelo homem. Tudo isso para humilhar o coração dos filhos de Deus, de volta ao coração do Pai. Aqui está a razão, amados, porque algumas vezes nós temos certas tribulações, e o Senhor deixa isso para que nós possamos voltar para o Pai. Ele faz isso, né? Ele coloca a gente de volta no caminho, ele começa a sair, ele dá uma tribulação, a gente volta, ele começa a sair, o Senhor coloca a gente, pela vontade dele, no caminho dessa forma. Isto é para que eles sejam colhidos do inimigo. Aqui está, ele não sabia que ele ia explicar isso. E de volta para mim, como Deus, seu Salvador. Então, ou seja, a gente está no caminho, vai desviando, vai saindo, a gente vê uma distração no mundo, né? A gente vê uma distração no mundo, vai saindo, caindo, saindo no caminho, só dá uma tribulação, a gente volta. Ele faz isso para tirar você das garras do inimigo. Bem na hora de terminar aqui, então, eu vou passar aqui por cima. Ela fala que realmente as coisas começaram a entrar, Primeira Guerra Mundial, homossexualidade, etc, etc, etc. E o Senhor fala que isso foi o começo da hora tardia. Quer dizer, as coisas começaram a acontecer aqui desde 1940 ou até 1900, como ela fala aqui, a disseminação da homossexualidade no início de 1900, isso aqui é o que a irmã está falando. E o Senhor fala, isso é o começo da hora tardia. Isto foi quando tudo foi acelerado, as coisas começaram a acelerar a partir desse ponto. O Senhor aqui fala, muitas são as blasfêmias contra Deus no novo mundo, aqui. Mas há muitos, amados, removeram ele de todo lugar, removeram a Bíblia, removeram tudo, os 10 mandamentos, tudo estão removendo mais e mais e mais. A nossa irmã fala, isso é muito triste, o Senhor fala, muitas são as blasfêmias contra o mundo, por conseguinte, tenham sido declaradas acusações contra ela, assim também tem sido em Israel, ou seja, o povo tem feito isso, então coisas no trono de Deus foi ordenado a acontecer aqui. O Senhor fala aqui, no entanto, eu sou que eu sou, eu estou acima de todas as coisas, as minhas promessas, portanto, são verdadeiras. Você não pode ter ganhado o mundo como você vê nesta vida, mas você ganhou o coração de seu Salvador. Amém? Né? Falar para o pai, pai, eu não quero nada, só o seu coração. E ele fala, não, eu que quero o seu. É por isso que eu vim, é por isso que eu passei por isso, é por isso que me mataram, é por isso que eu saí de pé do meu pai. Eu fiz isso tudo para você me dar o seu coração, eu te dei o meu. O coração do Senhor, amados. Pessoal, o que eu penso dessa forma, ele foi dado na cruz. Meus amados, no meu ver, o coração do Senhor foi dado a partir daquele momento que o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, lá no céu, antes de tudo ter existido, quando ele, o Pai e o Espírito Santo estavam fazendo um plano para criar o ser humano, né? Quando o nosso Senhor decidiu, naquele ponto, sim, Pai, eu vou fazer isso, lá naquele ponto, naquela primeira palavra, naquele primeiro pensamento, que ele falou isso, ele deu o seu coração lá naquele momento, mas muito antes de qualquer coisa ter existido, ele deu o coração dele. É o meu ver, não foi na cruz? A cruz foi só a consequência?
Já tinha dado muito tempo. O Senhor continua aqui, então, terminando agora, não se preocupe com isso ou aquilo na história como um padrão. Por agora, as circunstâncias, embora semelhantes, são muito diferentes. Apesar do mal ter aumentado, assim também tem aumentado a presença do exército de Deus. Glória a Deus, hein? O exército do Senhor tem aumentado? Vocês já sentiram isso? Eu tenho declarado uma coisa nova e o inimigo não poderá vir contra ela. O que é essa coisa nova? Você! Você é essa coisa nova? Mas, João, como é que você sabe? Vamos ouvir ele então, hein? Ele continua? Não se preocupe, pois eu tenho um grande plano. Continuando, eu venho a você muitas vezes para te assegurar, enquanto você vê o aumento do mal, eu vejo tudo. O Senhor continua? Quando eu der a luz, o Senhor vai dar luz. A quem? A você. A você. Ele já fez tudo por nós. Nós estamos aí, de uma maneira de se dizer, ele está nessa gestação, nesse tempo todo, como ele falou, né? Ele está prestes agora a dar à luz a revelação dos filhos dele. As escrituras falam, né? A mulher que dá a revelação dos filhos dele. Ele fala assim: quando eu der a luz ao meu plano através de você, o mundo ficará em choque e horror. Ou seja, quando você sair nesse mundo e fazer as coisas do Senhor, é interessante ele ter usado isso, né? Eu realmente olhei isso aqui no inglês, foi isso mesmo, ele usou essa maneira. Quando você der a luz, ou seja, quando você estiver andando nesse mundo e ele está fazendo grandes milagres através de você, ele falou que o mundo ficará em choque e horror. Porquanto, ele continua, vocês estão escondidos como flechas na minha alva. Ele já falou isso aqui várias vezes, eu sei que uma vez falei no canal, já tem muito tempo, que nós somos flechas na aljava dele. É o primeiro cavalo branco. Teve aquele negócio, ele já falou várias vezes, aqui está falando de novo. Ó. Vocês estão quietinhos aí no seu lugar, amados. Vocês estão quietinhos aí, escondidos. Ninguém sabe quem é você ainda. Mas ele falou, por enquanto, vocês estão escondidos como flechas na minha álgebra, até o dia em que forem retirados para os meus propósitos. Vai chegar o dia, amados. Vai chegar o dia que ele simplesmente vai chegar por você, não sei de que forma, vai chegar um dia, não sei se vai ser uma voz que vai falar dentro de você, quando você estiver dormindo, tá? Não sei se é essa, não sei se vai ser por sonho, eu não sei, mas vai chegar um dia que ele vai falar, ok, a sua vez chegou, aqui está a sua flecha, e agora eu vou atirar a sua flecha, vou te enviar para a sua primeira tarefa. Mas eu acho que antes disso ele vai ter um treinamento. O senhor faz tudo muito organizado, você vai ser treinado, você vê quem é, etc, etc. Né? Vai ter uns dias sobre isso, acredito que já falou isso também, treinamento. Ele mesmo precisou, né? Quando ele foi batizado, ali nesse canal, ele foi batizado depois que ele saiu da água e o céu desceu sobre ele, o amor de Deus, do Pai dele, desceu sobre ele de uma certa forma que ele teve de ir para o deserto por 40 dias para descobrir esse amor. Quer dizer, tem que passar por esse momento, ó, e você vai passar por esse momento. Ó. Então, o que está acontecendo? Né? Você vai passar por esse momento de tentar entender tudo isso? Glória a Deus. Continuando, o senhor termina falando, embora você não possa saber disso, porque não vê a maior parte, eu posso lhe dizer que esses tempos modernos em que você está são ainda piores do que Sodoma e Gomorra. Olha só, o tempo que está vivendo é pior que Sodoma e Gomorra. Continuando, o senhor termina falando, mas todavia fique em paz, eu estou contigo, não se preocupe, eu estou acima de todas as coisas. E o senhor termina falando, eu te amo. Lembre-se muito bem, amados, quando Deus fala eu te amo, é muito diferente da gente, tá?
Quando eu chego para você e falo, eu te amo, ó, vai com agenda, vai com... Como é que é mais? Que mais? Como é que é aquelas palavras? Quando você fala, eu te amo, vai com agenda, vai com condições, vai com isso, aquilo, outro, você faz... as pessoas fazem até um certo ponto e depois você fica desagradado, você, eu não te amo mais, acabou o amor? A gente não faz isso? Eu amo você, mas continua fazendo as coisas que eu quero. Não é um amor terrestre? Continua fazendo as coisas que eu quero, eu continuo te amando. A partir do momento que a pessoa não faz mais o que você quer, acabou o amor. Não tem amor mais, não. Não esse aqui, amados. Tá? Não esse amor aqui, ó. Tá? O pessoal suja, o pessoal pisa nele, o pessoal rejeita nele, o pessoal fala mal dele, várias e várias e várias vezes, e o Senhor está aqui, ó. Está aqui. Ele não vai para lugar nenhum. Ele já falou, teve pessoas que ele levou para o céu que passaram a vida inteira rejeitando ele, queria nada com ele, falava mal dele, e ele estava no céu, e as pessoas estão muito gratas por isso. Mas por quê? Porque o Senhor é capaz de olhar direto para o coração de uma pessoa e olhar cada buraco naquele coração e saber, espera aí, você tem esse bife comigo? Mas eu sei que você me ama. Vem comigo, eu te levo ao céu. E chegou lá e foi isso que aconteceu mesmo. Eles se tornaram extremamente gratos para o Senhor. Esse é amor, amados. Incondicional. Amor de Criador. Amor de Criador que só Ele, então, por isso que está, não julguemos, porque só Ele vê o coração de cima para baixo, de lado para frente, não tem nada que esconde. Ele sabe cada pensamento, cada sensação, cada coisa do coração, tudo Ele sabe. E talvez nós podemos dizer, nós amamos por condições, né? Bom, espero que você tenha gostado desse live.